Vitória do Timão por 3-1 em cima do Vasco. Separei pra vocês dois vídeos aí. Primeiro do ESPN, análise de Zé Elias e o pessoal aí. Coringão que subiu na tabela, agora entra de vez na briga pela pré-Libertadores aí. E logo na sequência, a análise de Chico Garcia, deixando os créditos aqui pra todos. Se inscreve no canal, deixa seu like, bora pro vídeo. O Corinthians vence e vence muito bem o Vasco na Neoquímica Arena e derruba o treinador vascaíno. A gente já acompanha então os gols, os melhores momentos e, claro, os comentários de Breiler Pires, Pedro Ivo Almeida e Zé Elias deste atropelo corintiano. Pelo menos foi assim que o jogo foi desenhado. Desde o início, no final, acabou 3-1, mas foi um massacre corintiano no primeiro tempo, hein, Breiler? Boa noite. Isso aí, Bruno. Boa noite para você, Zé, Pedro, fã de esportes. O Corinthians num ritmo muito alucinante, a ponto de conseguir fazer uma vantagem e encerrar o jogo com menos de 30 minutos. Esse foi o panorama da partida em que o Vasco se ausentou mais uma vez, mais um jogo em que o Vasco é dominado pelo adversário, não consegue se encontrar, se impor. O Rafael Paiva tentou novas soluções, 4 laterais em campo, uma dobra com o Leandrinho pela esquerda, o Pumita com o PH pela direita. Não funcionou porque o Corinthians conseguiu jogar por dentro, teve espaço também para atacar pelas laterais, dessa forma saem os 2 primeiros gols. E realmente o Vasco desconectado, o Vasco que sofreu 11 gols nos últimos 4 jogos, fez apenas um, esse aí do Pumita, um belo gol, mas que não, a essa altura o jogo já estava perdido para o Vasco. Corinthians emendando, uma sequência imponente, 6 vitórias consecutivas. 6 seguidas, Almeida, 6 vitórias seguidas do Corinthians no Brasileirão, hein, Zé Elias? Boa noite. Boa noite, Bruno. É sempre um prazer estar ao seu lado. Boa noite, Breiler. Boa noite, igualmente, Pedro. Zé. Boa noite a todos que estão nos assistindo. O grupo do Meu Timão no teu WhatsApp, como é que tá? Nossa, fazendo contas. E aí, vamos ou não vamos para Libertadores? Eu tô calma, pessoal, calma, mas o futuro pode ser promissor, Zé. Não, boa noite a todos. Eu acho que assim, o jogo ficou muito claro, nos primeiros 15 minutos, as dificuldades que o Vasco queria encontrar, a falta de organização, a falta de entendimento do Paiva em relação ao sistema tático, Ele coloca uma forma de jogar, 2 laterais para tentar marcar os laterais do Corinthians, põe o Payet e o Verratti, o Vegetti ali na frente para tentar marcar a saída de bola, mas só que ele esquece que o Corinthians joga com 3 jogadores no meio campo, um jogador na frente desse meio campo para fazer o losango, que é o Garro, e aí você tem o Ranieri. Então o time do Vasco sempre tinha superioridade numérica, o time do Corinthians sempre tinha superioridade numérica, seja no meio campo, seja na lateral, porque o Bidon saía pelo lado esquerdo, o Bidu saía pelo lado esquerdo, o Garro se aproximava, fazia um 4 contra 3, 3 contra 2, a mesma coisa pelo lado direito, ou seja, o time do Vasco em momento algum soube se posicionar dentro de campo. Aí depois ele tem uma alteração, ele tira, o Leandrinho, e tira também, se eu não me engano... Ainda no primeiro tempo? Ainda no primeiro tempo. Ele faz 2 substituições, Ele coloca... O Paulo Henrique, O Paulo Henrique, ele coloca o também, Maicon, para tentar aí, e o Emerson para tentar mudar, coloca o sistema 3-4-3. Mas da mesma forma, ele deixa as laterais sobrando e o Garro, junto com a movimentação do Thales Magno, que não fez gol, mas o que ele bagunçou a defesa do Vasco em relação a posicionamento, porque ele saía para jogar o tempo todo. Ele, como gosta de falar o Breiler, ele flutuava nas costas dos volantes e entre os volantes nas entrelinhas. E aí gerava a superioridade numérica que o Corinthians conseguia jogar. No segundo tempo, o Corinthians entrou administrando, conseguiu ainda criar algumas outras oportunidades. No finalzinho aí o gol do Pumito, mas uma falha para mim do Hugo, Poderia ir com as 2 mãos ali tranquilamente fazer a defesa. Mas o Corinthians mantém uma regularidade em termos de performance, em termos de intensidade, de concentração. E por isso essas 6 vitórias consecutivas no campeonato. Vamos ouvir o Garro, Zé? E depois a gente volta nesse assunto. O Garro foi o destaque do jogo hoje. Está conversando com o Vladimir Bianchini. Importante de impeachment no Conselho Deliberativo do clube. Todos os jogadores do elenco se manifestaram em prol do presidente. Queria saber como partiu isso e de que forma aconteceu mesmo, se foi genuíno, foi um consenso entre vocês e por que vocês acharam importante se manifestar. Preguntó ninguno de los 2 goles, A gente ganó 3-1 y también no faló de eso. La verdad que no tengo mucho para falar sobre eso. Nosotros, puertas adentro, sabemos que es un club enorme, en donde pasan muchísimas cosas, en donde mismo así en los momentos buenos, que creo que de todo el año
es el mejor momento del club. Fuera pasan cosas que no dependen de nosotros, pero como dije recién, si yo tengo que decir algo, cuando yo llegué el club sí estaba para irse a la Serie B. Puertas adentro, el club no estaba bien, no estaba organizado, pasaban muchísimas cosas que obviamente no vienen al caso, pero sí cabe resaltar que el club hoy está en un gran momento y no fue fácil. No fue fácil toda esta virada de llave, y no solo desde lo futbolístico. Entonces nosotros sentimos que estamos bien, estamos por el buen camino y no queremos meternos en política, pero sentimos que el trabajo del presidente a nosotros particularmente siempre nos cumplió, siempre las cosas se hicieron de la mejor manera, con honestidad, y bueno, después el resto es difícil de hablar, ¿no? Garro, a respeito do jogo de hoje, vocês jogaram sem a dupla de ataque titular, Memphis e Yuri. Você conseguiu fazer 2 gols. Fale pra gente a importância desse resultado de hoje também. Como foi para vocês conseguirem fazer esse resultado mesmo sem a dupla de ataque titular? Sí, eso habla de la fortaleza que tiene el grupo, en donde no hay titulares, no hay suplentes. Creo que el que siempre le toca jugar lo hace de la mejor manera. Como dije siempre, eso fue lo que hizo que también Corinthians hoy esté donde esté. Este grupo se mantiene siempre unido, aún así con momentos difíciles que supimos sobrepasar, y hoy estamos en una racha de 6 partidos que no es poca cosa. No sé cuánto tiempo hacía Corinthians que no ganaba 6 partidos seguidos, seguramente ustedes lo van a saber más que yo. Entonces agarrarnos de eso para seguir creciendo, corregir. Creo que es más fácil corregir con la victoria, entonces mantener la humildad que creo que nos hizo hoy estar acá. Dia o pesadelo corintiano, aliás, por muito tempo no Campeonato Brasileiro, foi brigar contra o rebaixamento, contra o descenso à Série B. E agora, com essas 6 vitórias seguidas, é a maior sequência do futebol brasileiro, junto com o Inter. A Libertadores passa a ser um sonho real, um sonho possível. O Corinthians tem o mesmo número de pontos do Cruzeiro, do Bahia. Como é que vocês lidam com essa possibilidade bem real de conquistar a vaga Libertadores? Sí, claramente. Como dije antes, cuando yo llegué acá, Corinthians estaba en zona de descenso y todo parecía que Corinthians se hundía. Y hoy estar en esta situación, creo que cumplimos el primer objetivo, que es que Corinthians no va a jugar la Serie B. Y ahora sí tenemos objetivos mucho más grandes que ese, porque el club merece también tener esos objetivos. Pero bueno, como dije, con humildad, con trabajo, como lo venimos haciendo, nos va a dar la posibilidad de acercarnos más a ese lugar. Garro, há alguns meses, num dia que o Corinthians recebeu várias notícias ruins, você fez uma publicação que chamou muito a atenção do torcedor do Corinthians, dizendo que tudo ia dar certo. Hoje, vários meses depois, o Corinthians com novos objetivos na temporada, o que você pode falar para esse torcedor que abraçou e que demonstrou esse carinho por você ter demonstrado essa atenção num momento complicado? Sí, creo que en ese momento todas las cosas se veían mal, todo lo que pasaba y el nombre de Corinthians estaba manchado. Todo parecía, como dije recién, que Corinthians se hundía y que el final era que Corinthians juegue la Serie B. Pero yo personalmente no sentía que todo era tan malo, no sentía que el camino era ese, y bueno, quise, desde mi punto de vista, no solamente para el torcedor, sino también para mis compañeros, para el club, que nos juntemos, que apoyemos, que tiremos energía positiva, y así fue, ¿no? Y me pone feliz que hoy Corinthians esté en este momento porque lo merece mucho. Realmente, né? Quando o Garro chega ao Corinthians, a situação é uma e agora o ambiente é totalmente outro. Que atuação, hein? São 2 gols, 2 assistências, vai liderando então o Corinthians, ou ranking dentro do Corinthians, em todos esses indicadores. Em finalizações certas, ações com a bola, Zé Elias, olha só. 85, 9 cruzamentos e 4 cruzamentos certos. Que jogador é Rodrigo Garro, Zé? Não, ele é muito bom jogador, um jogador que não foge, né, da responsabilidade. Ele está tentando, ele sempre procura a bola o tempo todo, procura os espaços para jogar, e coincidência ou não, nos 2 jogos que ele não foi tão bem, o time não foi bem, né? Foram os 2 jogos contra o Racing, ele teve muita dificuldade para jogar. Mas o que a defesa do Vasco hoje deixou o Garro chutar de fora da área foi brincadeira. De fato, assim, ele é um cracaço. Não, mas a terra estava fértil. Mas é justamente isso que eu ia expor, né? Eu falei dos 2 jogos contra o Racing, que a defesa do Racing diminuiu as linhas, tinha sempre o Sousa,
que para mim foi um destaque ontem na final, que saía para fazer essa marcação, então ele estava sempre, o espaço onde ele costuma jogar sempre tinha alguém ali, então ele saía para os lados. Quando ele saía para os lados, o time do Racing era exatamente o que ele queria. Hoje, o time do Vasco, eu falei antes aqui, né, no começo, logo no começo, o time do Vasco deu a toda hora a superioridade, deu a possibilidade do Corinthians criar superioridade numérica no meio campo. Né? 3 jogadores, o Carrillo, o Raniel e o Bidon, contra 2 no meio campo. E aí você tem o Thales, que eu acho que é um cara que bagunçou a cabeça dos zagueiros, porque ele saía, ele não ficava lá entre os zagueiros, então ele saía para jogar, e aí tinha o Garro e o Thales que saíam e se aproximavam para fazer a tabela. E com isso os dois, né, meio-campistas saíam também, criavam sempre a superioridade numérica. O time do Vasco não conseguia encontrar o posicionamento, nem falar assim, vamos segurar aqui, ó, vamos fechar um pouquinho, esperar, vamos segurar, né, que a gente fala assim, os volantes, o que acontece? Eles se juntam à linha de 4, fica aqui e fica praticamente fazendo o balanço para fechar os espaços. Nem isso eles conseguiram fazer por conta da movimentação que o próprio Vasco deu a possibilidade para o Corinthians fazer. E aí você deixa Garro com a bola nos pés, totó, toca aqui, aparece, você deixa o Thales Magno se aproximar. O Carrillo jogou uma partidaça hoje, né, o tempo todo saindo pelos lados. O Mateuzinho hoje também foi praticamente um ponta. A gente está vendo aí a classificação, que o Cruzeiro tem um jogo a menos, tá? Copa do Brasil do ano que vem, isso é muito importante a gente destacar, e esse G7 pode virar um G8 caso o Botafogo conquiste a Libertadores. Essa é a disputa ali corintiana, né, Pedro Ivo? É muito fora da régua, né, você pensar, por isso que é difícil você fazer análises tão definitivas. A gente estava aqui há menos de um mês dizendo, o debate era, Bruno, como o Corinthians deveria abordar a Sul-Americana, porque a briga no brasileiro definitivamente era contra o rebaixamento. Então, era mesmo. Foco, né? Sim, mas foco no que interessa e como tudo muda. Como o dinamismo, e acho que o Campeonato Brasileiro, especificamente esse ano, ele permite isso. O Vasco deixou de falar de rebaixamento há muito tempo, sem nem chegar perto dos 45, agora com 43, passou a falar em situação tranquila e deixa de ser uma situação tranquila, o trabalho fica exposto, o Corinthians era rebaixamento. Do nada a gente está aqui calculando, né? Se o Botafogo ganhar, abre uma outra vaga, o Corinthians pode estar na pré. Então, acho que é bom também para a gente frisar como é que as análises elas podem ser menos conclusivas, entender que tudo está muito aberto. Abriu para quem trabalhou nesses últimos jogos, 6 jogos, né? Você falou no início. Isso. E também desgasta para quem não vem apresentando trabalho. Ainda acho que o Corinthians ele tem uma conta a acertar com desempenho, com expectativa e com diálogo com a sua torcida. Caso conquiste uma vaga para a pré-Libertadores, ela deve ser muito festejada, porque o tamanho do Corinthians tem que ser mirar esse tipo de competição e que sorte, entre aspas, que as combinações de oitavo vão te fazer jogar a Copa do Brasil. Agora vira a página, deixa isso para a arquibancada, para a fiel, para a torcida e faz uma reflexão sobre o que você fez no ano. O Corinthians está onde está, não construiu para estar ali. Não é que teve um grande planejamento para chegar no final do ano tentando uma vaga na Libertadores e... Não. O Corinthians, há um mês atrás, ele era um projeto de futebol que não existia. Gastou muito para tentar corrigir a rota. Sim. Trocou demais. Se discutiu algumas semanas atrás se o Ramon tinha que ficar. Então também não vamos agora dizer que está tudo certo para o ano que vem, vamos com essa turma. Comemora, o torcedor tem total direito de comemorar, tem que comemorar. O time vem jogando bem, acho que isso é importante frisar. Não é que o Corinthians está fazendo resultado e salvando ponto aqui ali. O Corinthians está construindo boas vitórias com bons desempenhos. Mas que esse recorte recente não seja usado para ditar o que foi o ano. O ano foi complicadíssimo. A temporada é delicada. Era para fazer muito mais com o que se gasta com o que é o Corinthians. Mas que bom que está salvando. Eu sei que vocês querem falar do Corinthians na Libertadores. Calma que ainda não é possível. Ou pelo menos não aconteceu, mas já é uma realidade, né, gente? O que mudou o Corinthians na temporada é um negócio maluco. 6 vitórias seguidas. 6 vitórias seguidas. E essa diante do Vasco foi um atropelo. Olha, o primeiro tempo do Corinthians talvez tenha sido um dos melhores que eu tenha visto na temporada. E do Corinthians com certeza, né? O Corinthians amassou, atropelou, botou no bolso o Vasco da Gama, que assim, com todo respeito aos amigos vascaínos, vejam bem, eu não estou falando aqui do clube, da instituição, muito menos do torcedor. O Vasco é inqualificável. O Vasco é lamentável. O Vasco tem limitações, assim, dantescas. Gente,
o que o Vasco fez ou deixou de fazer nesse jogo, né? E o Corinthians, evidentemente, aproveitou, porque é aquela coisa, você não tem uma coisa só. Você tem um time que não existe como time, que é o Vasco, e você tem um time que voltou a existir, né? Que é o Corinthians, que é um time que, olha, Yuri, Alberto e Memphis Depay nem estavam em campo. Porque se tivessem, era papo de 5 só no primeiro tempo. Gente, o que o Corinthians conseguiu fazer, mas assim, trocando passes, com extrema liberdade, o Vasco dava extrema liberdade e o Corinthians aproveitou. André Carrilho, que jogo do André Carrilho e do Breno Bidon, porque eles são aqueles jogadores meio campistas, um pouco mais por dentro, um do lado direito, outro do lado esquerdo, que eles constroem o jogo. Eles constroem o jogo. E o Vasco não conseguia pouco ficar com a bola, né? Quando tentava alguma coisa, o André Ramalho fez um partidaço também, se soltava, aí o Ranieri fazia a cobertura por trás, né? Porque ele tem essa capacidade, né, de ser um cara que vai e vem ali, sendo o primeiro homem. O Ramon resgatou o Ranieri, dá pra gente colocar dessa maneira. O Ranieri hoje já é um jogador super utilizado. Nem sei se ele é o titular ou não, né? Porque o José Martínez ocupou essa vaga, e o Ranieri, quando deixa o time, ele estava realmente mal. Mas aí a gente tem que falar também que, às vezes, o momento do time favorece ou prejudica o jogador, né? E o Ranieri, em determinado momento, até pelo desgaste, eu acho que da temporada, pelo nível de exigência, ele acabou se atrapalhando um pouquinho. E aí tem aquela expulsão, acho que no jogo contra o Grêmio, né? Que ele acaba comprometendo e tudo mais. Depois disso, ele realmente teve dificuldade. Mas hoje fez um jogo corretíssimo. E aí você tem esses dois jogadores que dão outra cara para o meio-campo. Eu não sei onde vai entrar o Alex Santana, mas não tem problema. Porque eu vejo o torcedor às vezes perguntar, poxa, mas onde é que o Alex Santana vai jogar? Mas aí o Breno Bidon tem que ser titular ou não? Poxa, o Thales hoje jogou bem, mas tem o Yuri e o Memphis. Não interessa, gente. É para isso que tem elenco. É para isso que hoje, numa ausência do Memphis e do Yuri, você tem um ataque como o Thales e o Romero, que em determinado momento foi um ataque titular. Hoje é um ataque reserva. E que entra num time ajustado e lindo, lindo. Você tem que fazer correções para o ano que vem? Tem que fazer alguns ajustes. Mas assim, dá para dizer que hoje o Bidu não é lateral titular do Corinthians, merecidamente? Não posso dizer isso. O mesmo vale para o Mateuzinho. Hoje a dupla de zaga foi o André Ramalho e o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique amargou a reserva durante toda a temporada. E o Félix Torres, que acho que nem joga esse ano mais, né, por conta da lesão que teve. Será que é o Félix Torres que merecia titularidade? Será que é o Kaká, que em determinado momento do ano foi muito bem, foi importante, foi útil? Mas, poxa, hoje deu gosto de ver, cara. O André Ramalho e o Gustavo Henrique, qualidade de jogo. Eles são mais lentos, você não pode se expor tanto contra determinadas equipes, isso é fato. Mas hoje o time joga tão encaixado, né, de uma forma tão encaixada, que até esses dois, cara, deu certo. O André é titularíssimo, né? Mas o Gustavo Henrique ali, eu ficava me perguntando, poxa, são dois jogadores mais veteranos, né? Será que você não tem que ter um zagueiro mais ágil? Hoje não precisou. O Vasco esboça uma mínima reaçãozinha lá no final, depois do gol do Pumita, que eu acho até que o Hugo deu uma vacilada, né? Porque a bola tá na mão dele. Mas foi só, era a única maneira que o Vasco poderia ameaçar o Corinthians numa aleatoriedade, num chute a média distância, até tentou no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, né, uns chutes assim, sabe, sem direção alguma, e aí esse do Pumita acabou entrando e tudo mais, e já estava 3-0, e aí a gente já estava lá se encaminhando para o final, era quase 30 minutos de jogo, né, o gol do Pumita, 31 minutos, até os 30 do segundo tempo, o Ramon não tinha feito nenhuma troca, e aí depois foi rodar o elenco, né? Pedro Raul, Pedro Henrique, Coronado, que entrou muito mal. Eu gosto do Coronado, mas ele entrou muito mal, entrou meio, desligado do jogo. E aí a gente pode ver até por alguns minutos o Garro e o Coronado, que é o que a galera cobra, né? Esse era o jogo que dava para você botar no segundo tempo, por alguns minutos, e aí depois o Ramon tirou o Garro para que ele fosse ovacionado pela torcida pelo jogo que fez para a entrada do Charles, para dar uma cobertura maior ali no meio campo, só para dar uma seguradinha, na verdade. O Garro, cara, na ausência do Yuri e do Memphis, ele pensou o quê? Eu vou fazer meus golzinhos, eu fico dando gol para esses caras aí, hoje que eles não estão, eu vou aproveitar. Mas o Thales e o Romero, que foram os atacantes, eles tiveram uma participação muito boa, cara, de verdade. Porque você não tem ali um atacante fixo, e embora eles não tivessem marcado num jogo que terminou 3-1, poderia ter terminado 3-0, poderia ter terminado 5-0, na verdade, pelo que jogou o Corinthians, pelos gols perdidos. Eles se movimentaram tanto que a defesa do Vasco tava zonza, tava batendo cabeça, tava tipo, sabe, uma barata tonta tentando achar os caras. Porque eles fazem isso aqui, ó. E aí,
permitiam, inclusive, que o Garro recebesse na entrada da área completamente livre de marcação. E aí você deixar o Garro para finalizar, é um adeus, né? É um abraço. E aí o Garro marcou 2 vezes, poderia ter marcado mais, tem um gol de cabeça que ele perde, porque a defesa do Vasco, meu Deus, que liberdade. O André Ramalho subiu sozinho no segundo tempo, já com 3 zagueiros, porque aí o Rafael Paiva bota o Maicon, God of the Zaga lá junto, né, para ser mais um zagueiro, tira um atacante, para tentar evitar uma goleada histórica, né. E conseguiu muito mais porque o Corinthians deu uma baixada no ritmo do que por qualquer outra coisa, porque o Corinthians perdeu uns golzinhos ainda no segundo tempo. Mas aí o Garro perde um gol, o Romero no primeiro minuto tenta um voleio, a defesa do Vasco, gente, e o Corinthians aproveitou. O Corinthians hoje tem uma consistência de jogo. Você vê o time jogando, se impôs dentro de casa, foi para buscar o resultado, entendeu que não podia cumprir tabela, tem um objetivo a ser alcançado, tem uma torcida ali que merece respeito pelo ano atribulado que foi, e aí o Corinthians foi para cima do Vasco, fez 3, como eu disse, poderia ter feito muito mais. Tivemos todas essas figuras destacadas no jogo. Cara, acho que todo mundo jogou bem, assim, não vi ninguém destoar, assim, mesmo que, repito, o Thales e o Romero, em algum momento, poxa, não fizeram gols e tal, eles se movimentaram, foi muito interessante ver o modelo tático do jogo. Aí no segundo tempo, como eu falei aqui, o Coronado não entrou muito bem, o Pedro Henrique tentou ser fominha em alguns lances, o Pedro Raul, cara, entrou brigando, né? Não vou dizer que ele entrou bem aqui, né? Porque ele não fez gol, não participou, não finalizou muito bem, mas em vários momentos eu via alguns jogadores do Corinthians pegar a bola e falei, caramba, os caras não vão tocar pro Pedro Raul mesmo. E se você tira o gol do Pedro Raul, pouco sobra. Mas ele brigou, ele deu carrinho, ele voltou para buscar esse jogo, o que mostra pelo menos o envolvimento, né? Nessa reta final aí o Ramon tá dizendo, cara, a gente não sabe quem vai ficar, quem não vai ficar. Vai lá, faz teu nome, né? Tenta mostrar um pouco do que você sabe para a torcida. Foi dessa maneira que ele encontrou ali para rodar o elenco na reta final. Mas que loucura, né, cara? A gente tá falando de uma sequência de 6 vitórias e antes dessa sequência o Corinthians tinha 6 vitórias no campeonato. O Corinthians tinha 6 em 29 e agora tem 12. Tem 12 vitórias no campeonato. Essas 6 agora, conquistadas agora. E olha, não foi só batendo em cachorro morto não, tá? No meio disso tudo tem o Inter, a vitória contra o Inter escapou, poderia ser mais uma, mas tem o derby, tem o Vitória fora, olha o Vitória, gente. O Vitória numa ascensão espantosa aí, complicou a vida do Botafogo ontem, inclusive, o Corinthians venceu lá. O Atlético Paranaense, que tomou um empate do Bahia agora nos minutinhos finais, inclusive complicou, porque o Corinthians estava sendo o 8º colocado e aí caiu para 9º justamente pelo empate do Bahia. Mas tudo bem, tem campeonato ainda, tem 3 jogos ainda para a gente entender onde o Corinthians vai ficar. Mas esse Atlético Paranaense, que também esboçou uma recuperação, tomou 5 do Corinthians. Então nessa sequência, beleza, tem Cuiabá. Nessa sequência de 6 vitórias seguidas, cara, tem alguns resultados simbólicos, emblemáticos, importantes. E é por isso que o Corinthians hoje ocupa a 9ª colocação, mas com pontuação de 7º. O Coringão em que amassa o Vasco dentro da Neoquímica e faz partida perfeita aí, galera. O Timão que já conseguiu uma grande vantagem logo no primeiro tempo, fazendo 2-0, 3-0, aliás, né? E dominou a partida aí no restante do jogo. O Corinthians é que fez valer o seu mando de campo. Nessa tarde de domingo aí, a equipe de Ramon Dias enfrentou o Vasco em confronto direto pelo Brasileirão aí 2024. O Vasco e o Corinthians que disputam uma possível vaga na Libertadores da América. O cenário do Timão, que era de muito desespero, se tornou de possível esperança de disputar uma competição continental aí. O Vasco, por sua vez, viu a chance de ultrapassar o Corinthians e ir embora. Agora as equipes estão com uma diferença de 4 pontos, com o Timão ao lado do Cruzeiro e Bahia aí, que empatou com o Atlético Paranaense. Desde o primeiro minuto, o Corinthians já apresentou futebol ofensivo e envolvente aí. O Vasco, durante grande parte do jogo, não conseguiu ver a cor da bola, nem atacar o Corinthians aí, pois era muito intensa o jogo do Timão. O Garro, tarde inspirada, marcou 2 vezes e ainda deu uma assistência de escanteio pro gol do Gustavo Henrique. O Corinthians, no entanto, está se preparando para os últimos jogos aí do Brasileirão. A equipe do Ramon Dias sabe que não é fácil acesso a Libertadores, mas é muito possível agora. O time tá com 6 vitórias consecutivas, 8 jogos sem perder, tá embalado. Então é sim possível buscar essa vaga na Libertadores, hein? E a próxima partida do Corinthians aí é contra o Criciúma, fora de casa. E vamos tentar vencer para continuar nessa pegada e deixar esse sonho da Libertadores cada vez mais possível. E após esse jogo contra o Criciúma, o Corinthians recebe o Bahia em casa aí, que é um jogo aí direto pela essa vaga na pré-Libertadores. Então aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou do jogo do Timão. E é nóis, valeu, fiel.